Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nesta noite nós vamos estar aprendendo e meditando uma vez mais sobre uma das mensagens de Jesus, e que quando lida já traz para as nossas vidas um peso de responsabilidade muito grande, amém? O tema, a epígrafe deste versículo fala: quem entrará no reino dos céus? Toda a missão de Jesus foi tentar trazer para este mundo a vontade de Deus através do seu reino. Toda a missão de Jesus foi tentar levar aqueles que haviam se perdido até o reino dos céus, até o reino de Deus. E no estudo de hoje nós vamos aprender quem é que está apto para entrar no reino dos céus, o que é o reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor, e as práticas contrárias à palavra de Deus que pode nos colocar fora das promessas do reino dos céus. Amém? Esta palavra é uma mensagem que pode ser bem aplicada nos dias em que nós estamos vivendo, porque hoje, mais do que nunca, o resumo do nosso servir a Deus não está em como muitos pensam, a minha posição no meio do povo de Deus, a minha posição eclesiástica, o meu cargo, a minha função, o meu status. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja onde eu congrego, o resumo de servirmos a Deus está exatamente em poder adentrar no reino dos céus. Porque tudo que Jesus ensinou de lá para cá e tudo que nós aprendemos até então, aleluia, nos leva a viver a vontade do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente começar a entender o reino de Deus, onde Jesus é o rei, o reino de Deus é um reino espiritual que um dia dominará tudo. Esse reino começou agora dentro do coração de cada pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador. Deus reina sobre tudo e nada acontece sem sua permissão. O mundo todo pertence a Deus, porque Ele o criou. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós nos rebelamos contra a soberania de Deus, e Deus continua sendo o rei sobre tudo, mas enquanto nós estamos no pecado, rejeitamos sua autoridade sobre nós, tornamos-nos os escravos do diabo. Por isso Deus enviou Jesus para restabelecer o reino através da sua morte e ressurreição. Quem aceita Jesus como seu Salvador, deixa de pertencer ao reino das trevas e se torna cidadão do reino de Deus. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui, sobre a vontade do reino de Deus. Mas Jesus, neste verso que nós lemos, ele diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará onde? Entrará onde? Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Essa expressão dita por Jesus fala de que nem todos que expressa Ele, fala por Ele.
E essa é uma verdade dos nossos dias, porque hoje nós estamos aqui, falamos no nome do Senhor, mencionamos o nome do Senhor, mas Jesus aqui está dizendo, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso aqui é de preocupar, porque eu estou também dentro deste contexto. Você também está dentro desse contexto, porque todos nós dizemos, Senhor, Senhor. Todos nós, de certa forma, essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra não é para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas sim para aqueles que conhecem, para aqueles que dizem, Senhor, Senhor. Quem chama o nome do Senhor são aqueles que de fato o servem, são aqueles que de fato estão na sua presença. E isso aqui, irmãos, para mim é de preocupar, porque todos os dias eu dobro meu joelho e digo, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 7, eu queria que vocês lessem, em versículo 6, juntamente comigo, Marcos, capítulo 7, versículo 6, vai falar algo interessante sobre isso. O próprio Jesus tinha dito sobre isso. Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz o seguinte, e ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, eu sei que hoje o negócio vai ser meio mocotó com buchada, a comida meio que forte, o pau vai bater um pouco na moleira aí, mas segura aí porque é Jesus que está falando. Quando Jesus expressa isso, ele estava falando do povo dele, ele não estava falando para quem estava lá fora, ele estava falando para o povo dele. Este povo me honra de lábios, porque o coração está distante de mim. Quando Jesus está dizendo que muitos naquele dia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, ele está falando daqueles que às vezes expressa com os lábios, mas o coração não está expressando aquilo que os lábios estão falando. Às vezes nós queremos o socorro de Deus, nós queremos os milagres de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos que Deus faça isso, que faça aquilo, mas no fundo, o nosso coração está distante de Deus. E quando Jesus estava sobre esta terra, o que ele mais queria é que todo aquele que o servisse se voltasse para Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, não de boca para fora. E trazendo para os nossos dias, hoje encontramos templos abarrotados, pessoas que pegam microfones, que vão em cima de palanque, que clamam, que dizem, que falam, mas no fundo, não sou eu que vai dizer, aleluia, não é ninguém que vai julgar, mas o coração, na maioria das vezes, está distante de Deus. Quantas e quantas vezes nós adentramos no templo, expressamos Deus, mas quando saímos, fazemos o inverso daquilo que dizemos. E aí Jesus disse, bem profetizou Isaías, que este povo me honra de lábios, porque o coração está distante de mim. Às vezes nós temos até uma boa expressão, uma boa palavra para dizer, né? Como é que a gente diz, como é que nós dizemos hoje? A música que está no auge. Esta casa é tua, casa. Como é a música? Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor. E tem até uma ousadia na música, né? No sentido original, para você, né? Para você, para o Senhor. Mas será que de fato isso está acontecendo?
Porque quando a gente para expressar, para dizer que vamos honrar a Deus, para clamar o Senhor, não tem que ser de lábios para fora. Aqui fica lindo, irmão. A gente fala, a gente chora. Mas no fundo do coração, quem conhece é quem? É Deus. E é Ele que sabe bem julgar as nossas vidas. E é por isso que Jesus ele falou que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E isso me preocupa de novo. Me preocupa. Isso está martelando e vai martelando, porque nós temos quanto tempo na presença de Deus e quanto tempo é que nós clamamos, e o que é que define se eu pertenço ou não ao reino dos céus, se eu vou adentrar ou não o reino dos céus. Aí Jesus ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas completando o versículo, mas ele diz o quê? Mas aquele que faz a vontade do Pai. Nem só dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Como é isso? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí Jesus começa dizendo o seguinte, que pouco importa as palavras que nós falamos, que pouco importa aquilo que nós expressamos, mas sim as nossas ações. Quando ele fala, aquele que faz a vontade do meu Pai, ele está dizendo de uma ação. Fazer a vontade de Deus, neste contexto, é muito mais importante do que expressar palavras ao vento ou palavras vãs. Porque principalmente quando nós estamos em público, a gente sabe dizer muito bem, a gente sabe falar muito bem. Mas a vontade de Deus, essa sim, que ela é complexa e define a nossa entrada no reino dos céus. E às vezes a vontade de Deus, ela é contrária à nossa vontade. Porque eu posso expressar aqui e dizer assim, olha Senhor, eu te amo. Tu me ama mesmo, filho? Amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Aí na hora que Deus exige algo de mim para provar o meu amor para com Ele, é nessa hora que eu retrocedo. Então é nessa hora que definimos se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não, porque pouco importa aquilo que nós falamos ou aquilo que nós expressamos, mas sim as nossas ações em manifestar a vontade de Deus. É isso que define se aquilo que nós estamos falando, se aquilo que nós estamos expressando é verdade ou não, e se está garantindo a nossa entrada para o reino dos céus. Isso é uma autoanálise que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje sabemos muito bem falar de quer manifestar. Hoje nós cantamos muito bem, hoje nós pregamos muito bem, hoje nós sabemos muito bem fazer isso, fazer aquilo, mas no quesito de Deus, aí tem as suas particularidades. Porque Deus, querido, Ele é complexo quando se trata de servir a Ele, porque a sua vontade está acima de todas as coisas. E Jesus, ele continua dizendo o seguinte, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aí ele volta dizendo algo que é bem característico nos nossos dias. Ele diz o seguinte, muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? É uma pergunta. Alguém um dia vai falar isso. Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? É ou não é o que está acontecendo nos nossos dias? Isso aqui é para quem? Para quem está lá fora? Quem é que profetiza, irmão? Quem é que profetiza? Quem profetiza é crente. Quem é que expulsa demônio? Isso é ação de quem? É ação de crente.
E diga-se de passagem, que se a gente não conhecer a vida do camarada, dizer, esse camarada aí é homem de Deus, está cheio de Deus. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E quantas são as profecias nos dias de hoje? Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome. Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Por aí afora, no auge do evangelho, no glamour do evangelho, quem profetiza é homem de Deus, quem expulsa demônio é vaso, quem opera sinais, prodígios e maravilha, está nos outdoors, está no glamour da chamada, louvado seja o nome do Senhor, mídia evangélica, e se diz, está aqui fulano de tal, grande isso, grande aquilo outro, e de cá a gente fica como telespectador, observando todas essas obras, e nós também dizemos, este é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, mas quem é que define isto? E o resumo disso tudo, aonde é que vai? Porque eu expulso o demônio, eu profetizo, eu opero sinais, prodígios e maravilhas, sim. E aonde é que vai parar o resumo disso tudo? Hoje, na atualidade, onde é que se para o resumo disso tudo? Se para no status. Simples assim. Se eu profetizo, se eu expulso demônios, se através de mim Deus opera sinais, prodígios e maravilhas, eu passo a ser uma pessoa reconhecida pela mídia evangélica. E se intitula até nomes. Como seria meu nome? Voz de trovão? Labateia, um homem que corta laço, que faz, que acontece, sapato de fogo, querubim guerreiro, e outros codinomes, pelos sinais, pelas ações. Se resume nisto. Essas ações se resumem exatamente nisto. Quantas agendas eu tenho durante o ano? Quantos lugares, onde eu viajei, para onde eu fui, quem me conhece, quem não me conhece, quem se aproxima de mim, é isso que se resume na atualidade. As pessoas que fazem isso, os que profetizam, os que expulsam demônio, os que operam sinais, prodígios e maravilha, se resumem exatamente nisto. Mas para Jesus, o que resume a nossa vida, o que resume o nosso servir é ter direito de poder adentrar no seu reino. Porque isso aqui não passa de obras de Deus, para que outros possam crer, mas isso não define a nossa adentrada no reino dos céus, porque é para lá que nós estamos indo. E só que tem pessoas que estão trocando isto pelo reino dos céus, que é bem melhor do que isso, porque no resumo, no final de todas as coisas, a profecia vai cessar, né? Depois que se consumar tudo, não vai precisar mais de profecia. Depois que se consumar tudo, não vai ter ninguém mais endemoniado para você colocar a mão e expulsar demônio. Não vai precisar mais de maravilhas e sinais, porque nós vamos viver as verdadeiras maravilhas e os sinais de Deus. Mas aí, Jesus, ele diz, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Nós não fizemos muita maravilha? Aí, louvado seja o nome do Senhor, todas essas perguntas que fizeram estão contidas em nossos dias. Pessoas que se destacam entre o reino de Deus e a sua obra. Essas pessoas hoje são consideradas os astros do evangelho. Porém, atenção, não é isso que define a nossa entrada no reino dos céus. Jesus, ele diz o seguinte, depois que alguém fala, em teu nome não fizemos, acontecemos, louvado seja Deus. Jesus, ele disse, então, versículo 23, lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Mas eu estou na igreja, eu expulso demônio, eu profetizo, eu opero sinais, prodígios e maravilha e até no nome dele. Mas como é que você trabalha em nome dele e ele diz que não te conhece? Porque foi Jesus que vai dizer, ele diz assim, ó, eu lhes direi abertamente, eu nunca lhe direi abertamente, sem curva, sem ficar arrumando um jeitinho de falar. Ele vai dizer abertamente, para que todo mundo veja, para que todo mundo entenda, eu nunca vos conheci. Por que Jesus diz isso, irmão? Por que é que Jesus disse que nunca vos conheceu? Alguém que aparentemente estava fazendo a sua obra, que estava fazendo sinais, prodígios e maravilha, e nós olhamos de cá para cá e fazendo os nossos julgamentos, dizendo, rapaz, essa pessoa aí, meu irmão, é homem de Deus. Como é que Deus não conhece uma pessoa que expulsa demônio, que profetiza, que fala línguas estranhas, que opera sinais, prodígios, mas como é que ele não conhece? Vamos ler? Vamos ler? João 10, 14. João 10, 14. Amém? Quem pode ler em alto bom som aí? Eu sou o bom e conheço as minhas e das minhas sou conhecido. Quando Jesus fala assim, eu nunca vos conheci, é porque esses tais aí não pertencia a ele, não era dele, não era a ovelha dele. É complicado, é terrível você ouvir do mestre Jesus dizer assim, ó, eu não conheço você não. Imagine só você, imagine só que sensação ruim e terrível, alguém por quem aparentemente você trabalhou a vida inteira e no dia vai ouvir isso, eu não conheço você não. Nunca te conheci. Por quê? Jesus ele fala, ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Se ele conhece as suas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor, porque essas suas ovelhas estavam sendo guiadas por ele. E quando a gente para entender essa questão, o nosso obreiro Denis até falou a semana passada sobre a questão de ovelhas, né? Que as ovelhas, uma vez que ela convive com o seu pastor, ela passa a sentir o cheiro, ela passa a conhecer a sua voz, passa a ter um vínculo de amizade. O que Jesus estava querendo dizer é que essas pessoas trabalhavam, mas não tinha vínculo com ele, não tinha intimidade com ele, porque quando ele diz eu não conheço, é porque ele não tinha intimidade, ele não tinha relacionamento. As pessoas simplesmente faziam o que tinha de fazer, mas quando se tratava de um relacionamento com Deus, aí o negócio ficava estreito. E é isso que neste momento vai definir também a minha entrada, a sua entrada, a nossa entrada no reino dos céus, um relacionamento com Deus. Para quê? Para que Ele possa me conhecer, para que eu possa conhecer Ele, para que naquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, Ele possa dizer, este daí eu conheço, andava comigo, falava comigo, conversava comigo, aleluia, fazia o meu querer, fazia a minha vontade, é sempre obediente aos meus caminhos, estava sendo regido por mim, este eu conheço. É isso que define, queridos, a minha entrada e a sua entrada no reino dos céus. Talvez você está aí preocupado, mas pastor, eu não profetizo, eu não sei nem falar direito, eu não tenho muita intimidade ao público, eu não sei nem quase que pegar o microfone para falar, mas não é isso que define a sua vida com Deus.
A sua vida com Deus se define em um relacionamento, é isso que Jesus quer, porque o demais é Ele que faz, é só um acrescentamento, Ele usa quem Ele quer, Ele faz na vida de quem Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, mas só que isso não é o ápice da gente servir a Deus. É até ruim a gente falar assim, mas essas pessoas que fazem isso é como um copo descartável. Um copo descartável que eu estou usando aqui agora, eu vou beber a água, mas depois eu vou jogar ele fora, porque não vai servir mais para mim. Usei e joguei fora. Mas um copo de prata, de porcelana, um copo, um vaso estimado, você vai usar ele, depois você vai guardar, porque você vai voltar a usar e você vai zelar. Porque você conhece, porque você sabe o valor que tem. Por isso que Jesus, ele disse, eu vou dizer abertamente para vocês, pronto, ponto final, não conheço nenhum de vocês. Imagine só, eu estou aqui achando que estou crente, abafando, fazendo a obra do papai, e aí naquele dia eu vou me apresentar, e aí Senhor, em teu nome você ouviu lá quantos demônios eu expulsei, foi caco de demônio para tudo quanto foi lado, e eu fiz e aconteci, maravilha, e Jesus olha assim e diz, quem é você mesmo? Não conheço você não. Imagine que vexame, imagine que tristeza, de quem a gente está esperando um galardão, um reconhecimento, né? Só que tudo isso, essas pessoas que Jesus disse, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos, eles estão ganhando reconhecimento aqui, eles estão ganhando o clamor aqui, eles estão recebendo o aplauso aqui, e ainda tem outros detalhes mais. Porque de Jesus não está recebendo nada, Jesus não está nem... Vão fazendo aí, estão fazendo aí, mas não vai ganhar nada. É estreito. Aí ele disse, ó, eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Depois ele fala, apartai-vos de mim. Sai para lá. Vai-te embora. Conheço não. Fica aí. Aqui não. Lá mesmo. Apartai-vos de mim. Existe agora uma separação, aqueles que desobedecem a Jesus. Quando ele fala, apartai-vos, fica aí. Se afaste. Vem para cá não. A coisa começa a ficar estreita e começa a ficar pior. Hoje está todo mundo sorrindo à toa, está todo mundo subindo, descendo, fazendo, acontecendo, pulando. Vou falar da atualidade, viu, irmão? Se você está querendo entrar por esse caminho, me perdoe, mas vai ser só pancada no lombo. Minhas agendas, né? Agenda hoje, olha aqui minha agenda, como é que está esse ano. E tá até meado do ano, o negócio já está bombando aqui, várias igrejas. E aí... já não aceita mais, se andava com aquele irmão, não ando mais com aquele irmão, não ando mais com fulano de tal, não ando mais com cicrano, e lá vai, esquece vários princípios de Deus, esquece vários mandamentos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e aí vai chegar naquele grande dia, o Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Mateus capítulo 25, versículo 32, vai chegar um dia que vai ser dito exatamente isso. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Por isso que Jesus disse assim, olha o que Jesus disse no início. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai separar os bodes, vai apartar os bodes das ovelhas. Porque bode Jesus não conhece. E me permita lhe dizer que tem muito mais bode hoje do que ovelha. Você sabe qual é a diferença do bode para a ovelha? Os dois não berram.
Já viu a diferença do bode para a ovelha? Em outros tempos eu dizia assim, rapaz, bode não foi Deus que criou o bode não, mas foi Deus. Mas você olha as ações de um bode e as ações de uma ovelha é totalmente diferente. Bode sobe em telhado, sobe em pé de pau, bode apronta, bode dá chifrada, bode dá cabeçada. Bode faz arte. Certo dia eu estava lá na roça e eu fui desamarrar não sei se foi bode aquele negócio. Ele estava preso. Olha como é bode. Ele estava preso lá, eu disse, eu vou lhe desamarrar. Quando eu desamarrei, que ele recebeu uma folguinha na corda, ele veio de lá e puf, em mim eu caí. Eu olhei para ele assim, ele estava amarrado. Aí quando eu soltei, ele veio lá, me deu uma cabeçada e eu caí. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém viu, me mandei e fui correndo para casa me limpar. Bode é assim, mas ovelha não. Ovelha é um negócio mais meigo, mais suave, que se domina com facilidade. Hoje tem muito bode. Hoje tem muito crente insubmisso, soberbo, né? E aí vai fazendo as suas obras, vai, porque eu sou crente, bate no peito, pega a Bíblia, faz, acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vai chegar um momento que hoje não, hoje está tudo misturado. O bode no meio das ovelhas está tudo aí. Está tudo aí. Em vez em quando você que é ovelha toma umas patadas de uns bodes, que não é brincadeira não. Os bodes dão uma chifrada e lá vai. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai apartar, vai separar, vai dizer assim, ó, o que é ovelha vem para cá e o que é bode fica lá. O que é que está definindo neste exato momento a sua vida com Deus, irmãos, são as suas ações, é quem você é, exatamente aí. Quem você é como crente, quem você é como obreiro, quem você é, louvado seja na congregação, quem você é na sua casa, quem você é no trabalho, quem você é, aonde você mora, aonde você anda, quem você é, que vai definir a sua entrada no reino dos céus. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E tem gente hoje praticando iniquidade? Esses dias eu recebi algumas mensagens. Tem uns grupos aí, eu peço até a vocês que nem compartilhem isso, porque não convém a nós ficar compartilhando o que você ouve. Porque hoje existe a fofoca gospel, você já ouviu por aí, né? Fofoca gospel está no auge. Cantor fulano de tal que fez isso, que fez aquilo, e às vezes a gente acaba, né? Mas não é para a gente fazer isso. Mas é de estarrecer quando a gente ouve dizer, quando a gente ouve essas coisas. Pastores, cantores, pregadores, né? É preocupante hoje as pessoas que se intitulam ou que tem, até mesmo que tem o título, às vezes nem se intitula, mas que tem o título, mas o título não convém com as suas ações, com as suas atitudes. E é exatamente aqui que Jesus ele fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, iniquidade. Uma coisa, irmão, é você errar e você reconhecer que você errou e você dobrar os seus joelhos e você pedir perdão a Deus e dizer, Deus me ajuda para que eu não possa fazer mais. Mas outra coisa é você continuamente praticar a iniquidade, viver na prática do erro, do pecado, do engano e ainda mais estar, como é que eu posso dizer, camuflado. Eu, certa feita, ouvi de um certo psicólogo falando que os seres humanos ele têm a capacidade de desenvolver uma persona, que são várias personalidades. E hoje eu nunca vi o crente desenvolver isso tão bem. Aqui nesse momento eu sou pastor, pego o microfone, pego a Bíblia, prego, expresso, prego um sermão bem aplicado. Aqui nesse momento eu sou um cantor,
eu canto muito bem, eu envolvo as pessoas, porque neste momento aqui eu sou o cantor. Mas depois que eu saio daqui, eu desenvolvo outra persona, a persona da iniquidade. Eu sou infiel ao meu cônjuge. Eu sou infiel às doutrinas da palavra de Deus. Eu vou e transgrido a cada mandamento que o Senhor disse que não era para eu fazer e vou lá e faço. Mas depois eu volto para aqui de novo e me transformo no pastor, no cantor, no pregador, seja lá no que for, no profeta. E isso se acontece continuamente. Porque para nós, para vocês que estão aí, basta entender que eu sou pastor e acabou. Porque o que eu faço às escondidas ninguém vê. O que eu faço escondido ninguém está sabendo. Mas só que tem um olho de Deus de lá dos altos céus que está observando todas as coisas. E Ele sim está pontuando isto para que naquele grande dia Ele possa definir quem entra e quem não entra. Quem vai e quem fica. Agora está tudo aberto. Hoje em dia estão abusando da graça de Deus. Abusando da misericórdia do Senhor. Mas vai chegar um dia que Deus ele vai querer acertar contas. E aí não tem para onde a gente se esconder. Hoje as pessoas estão fazendo aquilo que é errado. Você diz assim, rapaz, você fez isso? Não, eu não fiz não. Queixo duro. Fiz não, eu não fiz. Morre dizendo que não fez. Mas no grande dia do Senhor não tem como dizer que não fez. Quero ver mentir para Deus Todo-Poderoso. Não mente não, irmão. Tentam até arrumar um jeitinho, que nem Adão. Adão, 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 onde estás, Adão? Aí Adão vem cheio de avental, todo coberto. O Senhor, ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Mas Adão, quem foi que te mostrou que tu estava nu, Adão? Tu está nu o tempo todo, é agora que tu vai ver? Tu comeu do fruto que eu te disse para tu não comer, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Foi? Bestinha, mas tu não sabia que não podia comer, né? No dia do Senhor, vão querer até arrumar desculpa. Desculpa esfarrapada. É porque, Senhor, a carne é fraca, tu sabe? É, mas a carne é fraca, mas o meu espírito é forte. Não estava na tua vida, meu espírito? Ah, Senhor, mas por que, Senhor? Foi um momento de fraqueza e ficou o tempo todo nesse momento de fraqueza. Até hoje está nesse momento de fraqueza. A fraqueza nunca acaba. E ficam assim. E muitos de nós estão vivendo assim. Só que o que é de preocupar é que o reino de Deus está se aproximando. Todo o trabalhar de Cristo, todo o trabalhar dos profetas que foram antes de nós, dos servos do Senhor que foram antes de nós, foi para a chegada do reino de Deus, para que Deus pudesse dominar. Mas o reino de Deus não é esse que nós vivemos, um reino bagunçado. O reino de Deus, meu irmão, ou entra pela porta... Às vezes Bolsonaro fala algumas coisas e fala assim, rapaz, esse camarada, o reino de Deus é pior do que o de Bolsonaro. Para quem está errado, pode ter certeza que Bolsonaro não chegou nem a 1%. Ou é ou não é. Não existe meio crente, não existe meio servo. Ou é servo na totalidade ou então não é. E a gente tem que se preocupar com isso, irmão, por quê? Porque as pessoas estão vivendo uma vida extremamente fora da vontade de Deus, fora do querer e da vontade do Senhor. Os que praticam a iniquidade, a cada dia que passa, irmão, vivem uma vida afastada da presença de Deus. Aí agora, eu queria que você entendesse juntamente comigo, mas vive afastada da vida da presença de Deus e profetiza? Profetiza, às vezes profetiza por si próprio. Hoje existe até técnica para profetizar, para quem não sabe. Tem uns camaradas aí, eu disse a vocês que tem gente aí que tem persona, ele sabe, né? Tem pessoas que só não falavam, você já vem lágrima aqui nos seus olhos aqui, que ele arruma um jeito, né? Já não é mais pela influência do Espírito Santo. Ele tem uma lábia bonita, ele tem uma conversa bonita, né? Me ajude. E lá vai, e faz, e acontece. E você que está de cá aí com o seu coração já quebrantado,
que às vezes está passando tanta luta, não aguenta ver outro sofrer, aí você se aquebranta também. Mas não é nada daquilo, o camarada se aproveita daquele momento e tenta fazer, mas estão extremamente afastados de Deus. Isaías capítulo 59 fala o seguinte, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso aqui, irmão, é terrível, porque viver numa vida de iniquidade, viver numa vida, de erros, de tropeço, fora do querer da vontade do Senhor, a cada dia está nos levando à ruína. E aí vai chegar um dia do acerto de conta. Ninguém pense que vai ficar vivendo a vida assim loucamente e vai chegar meu dia, vai chegar minha hora. Não, vai chegar um momento do acerto de contas com Deus. Vai chegar a hora do vamos ver. E é nisso que nós devemos nos preocupar. É isso que eu preciso me preocupar. Quem é que vai falar sobre a sua vida? Quem é que vai dizer sobre a sua vida, senão você mesmo e Deus que está lá nos altos céus? Não cabe a nenhum de nós julgar, dizer assim, Pedro está assim, está assado, não. Ele conhece a vida dele, eu conheço a minha, vocês conhecem cada um a vida, e Deus de lá dos altos céus, que observa todas as coisas, Ele conhece as nossas vidas, as nossas ações. E é isso que vai definir se eu entro ou não entro no reino de Deus. Para concluir, eu queria que vocês lessem juntamente comigo livro de Salmos, porque isso define muito bem a nossa adentrada no reino dos céus. Define muito bem aqueles que servem ao Senhor. Livro de Salmos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Livro de Salmos, número 15, do verso 1 até o verso 5. Amém? Salmos, número 15, no verso 1 ao verso 5. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Resposta: aquele que anda sinceramente e pratica e fala no seu coração. Aquele que não difama com a sua, nem faz mal ao seu, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu, a cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao aquele que jura com dano seu, e contudo não, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Irmão, se a gente não consegue viver isso aqui, infelizmente, a gente simplesmente está ocupando um espaço e dizendo que está indo de encontro ao reino dos céus. Por isso, Deus, nesta noite, Ele nos desperta. Desperta a mim, desperta a você. Todos nós estamos caminhando rumo ao reino dos céus. Se você está caminhando por uma trajetória diferente, mude o seu curso hoje, mude a sua visão agora, mude a sua trajetória neste momento, porque a nossa caminhada é para ir e fazer parte do reino dos céus. Enquanto nesta terra nós estamos, aleluia, nós devemos procurar com zelo servir ao Senhor, para que a nossa vida seja pautada e definida no querer e na vontade de Deus, que é nos conduzir para o reino dos céus. Porque no grande dia do Senhor,
Aleluia! Muitos vão querer se justificar diante de Deus, mas não existirá justificação. A justificação é agora. Para aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, para aqueles que procuram observar com zelo seus mandamentos e cumprir ele com diligência. É neste exato momento, é esta vida que você está vivendo, é esta vida que você está conduzindo que vai definir o resumo de todas as coisas, se adentrará ou não no reino dos céus. Então se preocupe com a sua conduta, com aquilo que você está praticando, com aquilo que você está fazendo, para que você não seja pego de surpresa. E por quê? Porque diante de Deus não haverá justificação, porque Ele é justo juiz. E Ele julgará a cada um de nós com a reta justiça. Porque Ele conhece os meus caminhos e Ele conhece os seus caminhos. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Se preocupe com a sua entrada no reino dos céus hoje. Amém, irmãos? Esta foi a palavra que Deus colocou em nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito de Deus fale mais alto no coração de cada um de vocês.